vídeo de hoje é para você que está aprendendo a desenhar e treinando pintura em aquarela. Eu vou te guiar pelo passo a passo e no fim a gente vai ter esse desenho lindo de onça que você viu aí na capa do vídeo. 1, 2, 3, funky! Fala galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer, sejam muito bem-vindos! Quem acompanha os vídeos do canal já sabe que todo mês eu faço uma aquarela no meu Bullet Journal, mas geralmente eu mostro só o processo de pintura do desenho, eu não mostro a criação do desenho. E hoje a gente vai fazer o passo a passo do desenho desde o começo. Lembrando que também é a primeira vez que eu desenho um felino, mas você vai ver que eu escolhi uma forma bem simples de construir o desenho, então você que é iniciante também vai conseguir fazer. E como eu já falei, esse desenho faz parte da capa do mês do meu Bullet Journal e no próximo vídeo eu vou mostrar a criação de todas essas páginas do meu bujo. Então já se inscreve no canal e ativa todas as notificações para você ser informado quando o vídeo sair. Eu sei que a gente já está quase na metade do mês, mas é claro que você sempre pode usar a inspiração de decoração para decorar outros meses. E caso você não saiba o que é Bullet Journal, eu tenho uma playlist completa aqui no canal só sobre esse tema, então aproveita depois desse vídeo e vai lá conferir. Como vocês já sabem, esse caderno maravilhoso está disponível lá no meu site, que é o jenniferleles.com.br, e o link está sempre aí na descrição para você. E como você já viu aí na capa do vídeo, hoje temos aqui uma página em branco, porque a gente vai construir o desenho juntos desde o começo. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser um círculo e eu vou usar o compasso porque eu estou usando um caderno pontilhado que vai me ajudar muito na construção desse desenho com as formas geométricas. E como eu quero que o centro do círculo seja um ponto e que as laterais, as extremidades dele também toquem em um ponto, eu vou usar o compasso, mas você também pode fazer o círculo à mão, não tem problema nenhum. Se você tiver um compasso, isso pode te ajudar, principalmente se você estiver usando um caderno pontilhado ou quadriculado como eu. Então eu começo posicionando ali onde eu quero que fique o meu desenho, e aqui nesse caso eu não quero mesmo que ele fique no meio da folha, eu quero que ele fique um pouco mais para o lado. Então eu posiciono a ponta do compasso em um ponto do caderno e traço o círculo mais ou menos do tamanho que eu quero que fique a cabeça da minha onça. Fazendo isso, eu vou achar esse ponto do meio e vou traçar e dividir esse círculo em 4 partes iguais. Para mim, a forma mais fácil de construir um desenho é enxergando ele pelas formas geométricas. Então, agora a gente vai vir aqui nesse ponto e vai traçar um triângulo de cabeça para baixo, que vai ser o focinho da nossa onça. Basicamente, o que a gente vai fazer agora vai ser posicionar essas formas geométricas para que depois a gente possa estruturar o desenho a partir delas. Ou seja, é o esboço, é o esqueleto do nosso desenho. Então, agora a gente vai pegar aqui a linha lateral da ponta de onde termina o triângulo e vai traçar mais 2 triângulos. Por isso que o caderno pontilhado ajuda tanto a fazer desenho. Para quem usa esse método de fazer o esqueleto com formas geométricas, é perfeito. Mas então, beleza, temos aqui o círculo e os 3 triângulos, que são os principais pontos. Agora a gente pode vir traçar as orelhas. A gente pode pegar aqui, ó, mais ou menos na altura dos olhos e traçar meio que diagonal aos olhos, né? Traçar ali as orelhas, um ponto onde ela vai começar e onde vai terminar. Não tem muito segredo, essa parte é pura observação, então se você fizer e achar que ficou muito para cima, a orelha ficou muito junta, você vai apagar e vai fazer em outro ponto. O caderno pontilhado facilita muito nessa parte de você espelhar e fazer os 2 lados simétricos. Se você estiver usando uma folha lisa, você pode fazer com a régua, mas vai dar muito mais trabalho. Você também pode fazer essas proporções só na observação, o que também é ótimo para treinar o seu olhar. Inclusive, eu vou deixar aí para você ver a foto de referência que eu estou usando para fazer esse desenho. E só de olhar para ela, dá para ver que essa parte aqui é bem marcada, ó. Então a gente já poderia até ter juntado essas linhas para traçar os olhos. E agora, daqui da ponta do triângulo, a gente vai descer um pouco para traçar a linha que vai definir onde vai ser a boca. Sempre, ó, na mesma linha que desce aqui do focinho, eu tracei a linha da boca. Então, agora o que a gente vai fazer vai ser um círculo, digamos assim. Não é exatamente um círculo,
mas é como se fosse um círculo, quase um círculo, que vai delimitar essa parte do focinho. Tá vendo como a gente praticamente ainda não desenhou nada? Isso daqui são só formas geométricas, mas você já consegue ver aqui mais ou menos uma onça. A gente já consegue imaginar o desenho aqui. E a partir disso, a gente já consegue começar a detalhar um pouquinho além só de formas geométricas. Por exemplo, aqui na ponta, eu consigo ver que tem uma curvinha que vai fazer na boca. Então, primeiro eu tracei um círculo e depois eu consegui definir isso. Aqui, por exemplo, nas laterais, eu vou ter que unir ali aquele círculo de cima para fechar a cabeça. Então, eu vou vendo mais ou menos o formato que mais me agrada, se eu quero um rosto mais redondo, se eu quero um rosto mais quadrado. Agora que eu consigo olhar para esse esboço e imaginar o desenho, eu coloco a referência aqui do lado e vou adicionando detalhes. Mas outra coisa muito importante é que eu vou fazer esse desenho com aquarela. Ou seja, essa parte é só um esboço bem cru mesmo, porque é a pintura que dá vida para o desenho. É com a pintura que eu vou conseguir construir os detalhes. Aqui eu só vou ajeitar as formas, então eu tracei ali o final da boca, que estava um pouco mais para cima. Agora eu vou ajeitar aqui o círculo, que também estava mais para cima. Eu vou descer ele aqui até o final do queixo. Observo mais um pouco, vejo que está torto, ó. Se você olhar e comparar esse lado com esse outro, dá para ver que está torto. Então eu vou apagar e vou arrumar. Agora vem essa parte de refinar, onde realmente a observação e a prática fazem toda a diferença. Não tem jeito, agora é só ir olhando a referência, adicionando os detalhes, apagando, consertando. Você vai ver que agora eu começo a construir as linhas mais curvas. Então, ali onde tinham triângulos, eu vou começar a definir de uma forma mais arredondada, porque os olhos são bem acastanhados, por exemplo. Eles não são triângulos. O triângulo marca ali o formato e a posição, mais ou menos, para você ter uma ideia. É isso que eu falo de você conseguir enxergar o desenho com a estrutura. Agora é que vem a hora que a gente começa a fazer as curvas. Então, por isso que se você tem uma boa estrutura, um bom esqueleto, fica muito mais fácil, porque agora basicamente eu estou arredondando os cantos onde eu acho que tem que arredondar, sempre observando e comparando ali com a minha referência. E aos poucos a gente consegue ver o desenho sendo construído no papel. Eu acho que assim dá para você ver melhor essa parte de finalização, porque agora eu vou começar a dar uma limpada no desenho. Eu vou começar a apagar, porque, por exemplo, se eu definir que o final do meu queixo está aqui, tudo que está para baixo dessa linha eu vou apagar e vou tentar deixar uma única linha fazendo o desenho. E vou começar a acrescentar os detalhes finais. Como, por exemplo, aqui no focinho faz como se fosse um coração praticamente. Se você olhar, ele tem uma curvinha bem aqui no meio. Ó. Eu vou dar uma curvadinha para baixo e aí eu vou formar o focinho. Aqui também, ó, não é uma linha extremamente reta, ela tem uma curvinha, por isso que eu falo que fica parecendo um coração mesmo. Você vai suavizar os traços, tipo, não é uma linha reta isso aqui, você vai deixar tudo mais fluido. E eu vou adicionando mais alguns detalhes, já vou colocar aqui também a posição dos olhos, mais ou menos aonde que eles vão ficar. Comparando com a referência, porque eu fiz um esqueleto super simétrico e na natureza não é assim, né, gente? A gente não é simétrico. Os animais também não são, então é hora de ir dando essa diferenciação nos detalhes também. E eu acho que é isso, gente. Agora sim eu vou dar uma boa limpada aqui nos traços para poder passar o limpa-tipo e aí começar a pintar com a aquarela.
of you. Dream of you every. Can I help it if I dream of you every? I know I dream of you every. Can I help it if I dream of you every? A parte da pintura é totalmente observação da referência e nesse caso fica um pouco mais fácil porque a pintura se resolve bem com alguns tons de laranja, de marrom, algumas manchas pretas e detalhes pretos e espaços em branco. Então você vai ali observando onde que é mais escuro, onde que é mais claro na sua referência. E nesse caso, que é só um estudo mesmo, você vai tentando reproduzir, copiar ali as cores, onde tem luz, onde tem sombra. E quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica nisso. Um detalhe legal de observar, por exemplo, nesse caso da onça, são as manchas pretas. Ela tem várias manchas pretas pelo corpo e se você observar, você vai ver que essas manchas, elas têm um sentido, uma direção assim mesmo no corpo, sabe? Se você observar, você vai ver que é uma padronagem mesmo que se repete em algumas áreas do rosto dela. Então, tudo isso é coisa que você só vai aprender com muita observação, praticando e observando, comparando mesmo com a sua referência. Outra dica muito legal que você pode ver que eu faço aí é usar o grafite na minha finalização para fazer ali uma sombra nessas áreas que são brancas, justamente para delimitar e dar mais detalhes ali nessas regiões que são em branco. Eu também vou usar aqui a caneta de nanquim para fazer esses detalhes aí no olho, porque o meu pincel bem fininho quebrou, então eu tô sem um pincel fininho. E também às vezes é bem difícil conseguir um preto profundo com a aquarela, então é legal usar a caneta de nanquim para fazer alguns detalhes assim. Olha, para quem nunca tinha feito um desenho assim de animal, eu tô surpresa com o resultado, porque eu achei que ficou incrível o nosso desenho. E se eu, que nunca tinha feito nada parecido, conseguir fazer, eu tenho certeza que você também vai conseguir. Agora dá só uma olhada nesse spoiler que eu vou te mostrar do próximo vídeo do canal, que é a capa do mês pronta no meu bullet journal usando esse desenho. 2, 3, funky. Isso é só um gostinho, é claro que tem várias outras páginas, inclusive um outro desenho de onça. Então se inscreve agora no canal e ativa todas as notificações para você não perder esse vídeo. E a gente se vê em breve.